Bom dia, igreja, bom dia, família, bom dia, amigos. Que Deus possa te abençoar poderosamente nessa manhã. Vamos para mais um devocional, uma palavra de Deus, que Deus possa falar ao seu coração nessa manhã, em nome de Jesus. Quero falar, Jesus, o maior dos nossos milagres. O texto que eu quero pensar com os irmãos está no livro de João, capítulo 21, versos 6 e 7, que diz assim: Então lhe disse: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu com as suas vestes, porque havia se despido, e lançou-se no mar. Quero falar nessa manhã. É algo poderoso esse texto, porque nos ensina algo maravilhoso. É a segunda vez que Pedro vive essa experiência extraordinária de uma pesca maravilhosa. Jesus está presente em todas essas duas pescas. Nessa pesca agora, Jesus está na beirada da praia. E Jesus dá a mesma ordem que ele deu para Pedro no livro de Lucas, capítulo 5. Lançai a rede novamente. E Pedro lança a rede volta cheia de peixes. É um milagre poderoso na vida dos discípulos ali na praia. Mas o mais poderoso do que o milagre, do que a ação divina, do que a presença de Jesus realizando esse milagre, era o encontro que Pedro teria com Jesus. O encontro, a presença de Jesus, o encontro dele com Pedro, era muito mais valioso do que todos aqueles peixes. Por isso Pedro deixa os peixes e lança-se no mar e vai se encontrar com Jesus. Porque para Pedro, o importante não eram os peixes, o importante era estar com Jesus. Pedro esquece os 153 grandes peixes, que tem uma simbologia muito bonita, mas não dá tempo de falar aqui dessa simbologia tão especial, que é esse número 153. Mas Pedro sabia que Jesus era maior do que aqueles peixes e do que aquele milagre. Jesus era mais importante o relacionamento com ele do que aquele grande milagre que estava acontecendo. Por isso Pedro lança-se no mar e vai ter com Jesus. Na praia, Pedro tem o seu chamado novamente, renovado. Pedro tem um encontro poderoso com Jesus. E eu quero falar para você sobre isso nessa manhã. Às vezes nós estamos tão focados em receber um milagre que a presença de Jesus é ignorada. Estamos tão focados naquilo que nós precisamos e às vezes esquecemos da presença de Jesus. Pedro valoriza o milagre, se alegra, eu acredito, mas o encontro com Jesus, o chamado, era muito mais importante, porque os peixes iam durar por um tempo, 153 grandes peixes, mas o seu chamado duraria por toda a sua vida. Qual é a sua escolha? Você tem escolhido o milagre ou tem escolhido estar com Jesus? Às vezes estar com Jesus é mais poderoso que o milagre que nós precisamos. Eu sei que o milagre é extraordinário. Eu sei que nós precisamos de uma ação divina, de um milagre, de uma interferência divina. Nós precisamos de um ambiente da presença de Deus. Mas eu quero te dizer, estar na presença de Deus vale muito mais do que qualquer milagre. A presença de Deus nos acalma, a presença de Deus nos traz esperança, a presença de Deus nos faz superar qualquer desafio. Escolha a presença de Deus nessa manhã, seu chamado por Jesus, sua presença do lado de Jesus vale mais do que qualquer milagre. Vamos orar nessa manhã? Senhor, a tua presença é o que nós precisamos. A tua presença é maior do que todos os milagres. Estar na presença do Senhor vale muito. E nessa manhã, o Senhor é poderoso para nos permitir entrar na tua presença. E a tua presença há milagre, há esperança, há paz. A tua presença é maravilhosa para nós. Que o Senhor possa nos surpreender com a tua presença nessa manhã, nessa casa, nessa família, nesse lar, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde.
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que o Senhor te dê a paz. Eu sou o pastor Eduardo, da IDPB Caeiras, uma família para pertencer, crescer e servir. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Um grande abraço.